Meu amigo, hoje a Fairy Tail enfrenta mais um grande desafio e o que rolou foi simplesmente insano. O Alta Face estava impossível, mas a galera não deixou barato e juntos conseguiram dar um jeito no monstro. E o que será que rolou com a Selene e o Suzaku? Ah, e não podemos esquecer da velha Supreme da Maga Branca. Tem até uma surpresa no final com a Erza e o Jelal. Bom, vamos ver o que rolou e bora pro vídeo. O episódio começa com o pessoal da Fairy Tail fazendo vários ataques contra o Alta Face, mas ele não sofre nenhum dano. O Alta Face começa a emitir uma luz, e isso faz com que eles não consigam criar magia e logo vemos uma explosão e um raio saindo da terra. Eles percebem que não podem mais usar magia de jeito nenhum, mas na verdade eles têm poder mágico demais. Então escutamos a voz da Irene falando que é um transbordamento, porque o nível de poder mágico chegou no limite e assim o corpo deles está confundindo achando que não tem nenhum poder mágico. É como se tivesse um medidor de 2 dígitos e quando ultrapassa o 99 ele fica 00 e não 100. Assim o corpo pensa que está sem energia. Pra mim isso não fez muito sentido não, mas bora seguir o roteiro. A Irene diz que o Andy precisa apenas deixar o seu corpo se acostumar com isso. Então o Andy se acalma e consegue ultrapassar o seu limite. Nisso até o seu corpo cresce. Ou melhor, quase todo ele. O Andy fala pro pessoal sobre esse processo. E então todos se adaptam e o poder mágico aparece muito mais forte. Eles aproveitam e fazem um ataque em conjunto no Alta Face com força máxima. E assim derrotam ele. Mesmo com o Alta Face derrotado, o poder mágico não diminuiu. E o nosso gênio diz que só tem que comer todo o poder mágico em excesso. Mas a Lucy diz que ele não pode. A caverna começa a desabar e eles caem fora dali. Logo vemos que as mãos começaram a se despedaçar. E assim a velha Suprema e a Maga Branca percebem que a quantidade de energia começou a desaparecer. Ela chora de felicidade dizendo que os seus ancestrais mal conseguiram selar o Alta Face, mas aquelas crianças conseguiram derrotar ele. Logo ela muda de expressão e pede para que todos se concentrem para estabilizar o poder mágico. Assim, sai uma luz do lugar onde eles estavam e as mãos começam a desaparecer. E finalmente o mundo deles voltou ao normal. As pessoas do vilarejo começaram a trabalhar e reconstruir tudo. As meninas que trabalhavam para Selene foram presas e julgadas pelas leis de Elentia. E para variar, depois de tudo isso, eles foram pra farra comemorar a vitória. Mas eles ainda não sabem o que rolou com a Selene e com o Suzaku, então precisam voltar pra casa. A Maga Branca, ou melhor, a Féris, diz que não sabe como se desculpar por tudo que causou. Mas Natsu propõe dela levar um soco. Esse Natsu é Biroleibe mesmo. Lucy diz que não, mas o Natsu não quer nem saber. Fala pra ela se preparar e quando ela fecha os olhos, ele dá um soquinho de nada na sua testa. E começa a falar que foi divertido lutar contra o pessoal da Fairy Tail e fica viajando nas ideias agradecendo ela. Ele até pede pra ela fazer isso de novo. Ela fica super feliz e começa a chorar de emoção. E assim, eles se despedem e voltam pra terra. Voltando para a cidade de Dramil, o pessoal da guilda estava preocupado com eles. Mas o Loki, que consegue viajar pelo mundo celestial, tinha avisado todo mundo do que estava rolando. Quando eles voltam, a galera tá de boa. Juve abraça o Grey e diz que tava com tanta saudade que fez vários bonecos dele. E o pessoal percebe que o Grey tá começando a agir diferente com a Juvia. Levi vem falar com a Lucy e o Natsu do nada pergunta se ela botou um ovo. Mas o Gagil e ele começam a conversar e já começa aquela treta padrão deles. Eles contam sobre tudo o que rolou pro pessoal, inclusive lá em Edolas também. Agora vemos um encontro entre Erza e Jelal, que diz que não podia partir sem saber se ela estava bem. Erza questiona o que ele vai fazer agora, e basicamente ele diz que vai viajar pelo mundo para ajudar a derrotar as magias obscuras. Erza diz para ele não se sobrecarregar, mas ele diz que enquanto houver escuridão no mundo, ele vai continuar a lutar. E do nada, meu amigo, a Erza questiona o porquê ele não vive assim do lado dela, e entra pra Fairy Tail, pegando na mão dele. Ele fica todo sem jeito e ela diz pra ele responder depois e pensar com carinho. Erza tá atacante, fi. Agora vemos a sede da Diablos.
onde o mestre deles está vendo a Selene presa. Eles estão surpresos por Suzaku ter derrotado um dos 5 deuses dragão. Vemos ele com várias ataduras e diz que ela era muito poderosa e que nunca lutou com alguém tão forte. O mestre da guilda diz que quando consumir ela vai conseguir viajar entre as dimensões. Selene acorda e questiona se foi ele que derrotou o Kuronugi. Suzaku se aproxima e diz que sim, que o mestre George derrotou e ele comeu a sua carne. Então diz que ela é a mãe dele. George fica feliz e diz que depois do filho vai consumir a sua mãe. E pede que ela se transforme em monstro, pois é difícil comer ela com a forma humana. Então ela começa a se transformar e do nada ela esmaga ele com sua pata. E vemos que ele foi completamente humilhado e derrotado. Todos ficam em choque. A Selene diz que ele podia ser um filho burro, mas era um dos seus mais amados. E diz que vingou ele. Suzaku percebe que ela perdeu de propósito para encontrar o George. Ela agradece ao Suzaku por ter levado ela até ele. Suzaku questiona se ela não estava lutando a sério com ele, mas Selene diz que sim, que lutou com tudo na sua forma humana. Suzaku diz que vai vingar o seu mestre, mas Selene diz que alguém do calibre dele sabe da força dela na forma atual e que ele não vai conseguir derrotá-la. Mas ela reconhece a força dele e questiona se há mais com a mesma força nessa guilda. O pessoal, se cagando de medo, diz que há mais 3. E do nada ela solta que vai ser a mestra da guilda. Eles se revoltam, mas logo ela faz uma pressão e força que faz eles se ajoelharem perante ela. Kyria mete o louco e ataca Selene, mas ela apenas faz ela desaparecer indo para alguma outra dimensão. Ela volta para a forma humana. Eles pedem que traga Kyria de volta, mas ela diz que só vai trazer quando eles concordarem com ela. Ela diz que a guilda ainda vai ter o objetivo de destruir os dragões. Eles questionam o que ela pretende, e ela fala que é uma distorção. Selene fala que os dragões atrapalham ela, e que eles vão derrotar o Viernes, o deus dragão do metal, e Ignia, o deus dragão do fogo. A partir da morte dos dois, vão ter um mundo sem dragões, e que ela vai viver no topo como a humana mais forte. Ela fala que sempre houve um equilíbrio entre os 5 deuses dragões, e o jeito dela ganhar é com poderes dos humanos. E se convenceu disso após lutar com o Suzaku. Suzaku questiona que ela matou o mestre deles, mas ela retruca que ele matou o filho dela, e que ele não deveria se importar com alguém que foi derrotado tão facilmente, pois ele não é digno de liderar. Selene traz a Kyria de volta. Ela diz que depois que derrotarem os outros dragões, ela vai ficar contente de lutar com eles até que eles fiquem satisfeitos. Mas até lá, eles vão ser aliados. E assim, eles têm que aceitar as condições. Ela pede para que chame os outros cavaleiros matadores de dragões das trevas, pois eles vão começar matando Elefséria. Ele se tornou um dragão, mas é um humano. Esse aí é o tiozão que deu a missão dos 100 anos pra Fairy Tail lá no primeiro episódio. Ela diz que poderia derrotar ele sozinho, mas ela quer testar a força deles. Agora, vemos o pessoal da Fairy Tail partindo de novo e adivinha pra onde eles vão. Encontrar o Elefséria para falar do progresso da sua missão. E assim, acaba o episódio e a temporada. Meu amigo, que final, hein? O que será que nos espera agora? Como vai ser isso da Selene ser uma mestra de matadores de dragão? E o que vai rolar com a Elefséria? Bom, agora a gente só vai saber na próxima temporada. Comenta aí o que você achou dessa temporada, o que você mais gostou, o que poderia ser diferente. Comenta aí que eu quero saber. É isso aí, meus amigos. Bom, bora esperar pra ver o que rola. Valeu demais, tamo junto e fui!